Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia. Você que nos acompanha desde amanhã, acompanhou aí os nossos levantamentos da safra atual, trazendo também as principais informações de commodities. E agora a gente vai entrar num assunto que é uma nova revolução alimentar, A gente vê que as pessoas elas vão mudando seus hábitos alimentares e a nova revolução que tem entrado cada vez mais em voga nas discussões é um sistema produtivo industrial chamado plant-based. O que exatamente é o plant-based? São alimentos produzidos com base de plantas. Aí, principalmente para substituir alimentos que têm origem em proteína animal. Esse é o principal objetivo do plant-based, mas a gente vai entender um pouquinho mais o que é esse mercado, o que ele gira em torno, e para explicar o que está acontecendo nessa revolução dos hábitos alimentares, nós temos aqui dois grandes especialistas. O primeiro deles é o Marcelo Líders, presidente da EBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses. Marcelo Líders, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês aqui e falando a respeito dessa grande oportunidade, que nós temos chamado, inclusive, do feijão disruptivo, aproveitando um termo aí da era digital, Então, vai ser bem interessante a gente poder conversar um pouco, trocar ideias sobre isso. Temos aqui conosco também Sérgio Pinto, diretor de inovação da BRF. Sérgio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, boa tarde para todo mundo, eu agradeço aqui o convite e concordo aí com o Marcelo, acho que tem boas coisas para a gente falar sobre o futuro de como a gente consome proteína, como a gente consome feijão. Muito bem, um termo que ainda está sendo divulgado, um termo que ainda está sendo estabelecido, mas vamos ver o que a gente tem de prático aqui. Marcelo Líders, vamos começar com você. Qual que é o panorama atual com relação a esse termo plant-based e como ele se relaciona à produção de feijões, à produção de pulses no Brasil? Olha, é bastante interessante que é um movimento mundial. É um movimento que começou pelo Canadá, Estados Unidos e ganhou espaço tremendo no mundo afora, também por conta desse movimento das pessoas procurarem alguma coisa, uma alimentação melhor, eu diria. Eles querem, temos aí o pessoal dos vegetarianos e veganos, mas não são só eles. A gente sabe que a proteína das plantas ela acaba atendendo a necessidade de todo tipo da população, todos os hábitos de consumo aí. Então, não são só os veganos ou os vegetarianos, pelo mundo afora, isso começou lá primeiro com farinhas, de uma maneira um tanto tímida, mas em menos de 5 anos começaram a olhar para os pulses e para os feijões, não como matéria acabada em si, porque a gente olhava soja, milho, centenas de produtos à base de soja e milho, e olhava os pulses, os feijões, não tinha grandes alternativas. E, de repente, num estalar de dedos, eu diria, tudo isso mudou, e os pulses, que dentro dos pulses estão a lentilha, ervilha, grão de bico, feijão, que são os que a gente mais conhece, São as leguminosas secas, não é a soja, o amendoim, que são oleaginosas, Então, esses alimentos que eu citei, que são os pulses, eles passaram a ser encarados e entendidos pelo mundo afora como o futuro da alimentação. E por quê? Não é só uma questão de luxo, não é só uma questão de saúde para alguns, mas é uma questão de sobrevivência da raça humana. Vários estudos apontam que, para sustentar a população em 2050, seja ela 9,5, 10 bilhões de pessoas, a fonte proteica, a matriz proteica vai precisar mudar, vai precisar ser a base das plantas. E a base das plantas surgem aí o nosso principal pulse, Pulse é uma palavra que vem do latim, pulse, sopa grossa, é algo que se perde na história da humanidade, o uso, E agora ele volta a ser um grande protagonista nessa nova situação mundial
E no Brasil não é diferente. Nós temos um grande mercado, grandes oportunidades, necessidade, demanda aqui no Brasil para essa iniciativa. Sérgio Pinto, o que a gente vê, né, com relação às indústrias, já trazendo esse gancho do Marcelo, é que num primeiro momento as indústrias elas buscaram uma base, principalmente na soja, para encontrar um substituto aí possível para alimentos com base de proteína animal, tanto que existe leite de soja, hambúrguer com base de soja, enfim. E agora vemos aí esse protagonismo cada vez maior de feijões, pulses, e a indústria já percebendo esse movimento, né? Como é que a BRF encara esse momento? Afinal de contas, como o Marcelo também já disse, a gente vê que as revoluções alimentares, as mudanças de hábitos, algumas são extremas, como adotar um veganismo, né? A pessoa adota aquilo ali e não sai mais daquela base de alimentação, mas também tem as pessoas que fazem um meio termo ali, né? Fazem um veganismo de final de semana, ou escolhem uma determinada data para parar de se alimentar de proteína animal. Como é que as indústrias, como é que a BRF, no caso, está se adaptando a tantas mudanças que estão acontecendo nos hábitos alimentares? Obrigado, Alexandre. Primeiro eu vou concordar aqui com o Marcelo, porque realmente quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, não é uma revolução, eu acho que é a maior revolução alimentar que a gente já viveu. É óbvio que eu não quero aqui comparar com revolução agrícola, etc., mas falando em perfil de dieta do consumidor, poder ter opção do que ele vai comer, como ele vai comer, qual que é a proteína que ele vai incluir no cardápio, no prato, na rotina dele, agora a gente tem bastante opção. Então, a primeira coisa que eu queria deixar é que a BRF, como uma empresa de alimentos, a gente acompanha e também ajuda, né, a fomentar aí as tendências que a gente tem de consumo. É importante mencionar, não faz muito tempo, o consumidor que buscava uma opção, né, a proteína animal, ele não tinha, né, vamos falar assim, uma bússola, ele não tinha um radar para encontrar dentro do supermercado, né, uma dieta equilibrada. Tanto que a gente viveu muito tempo sobre aquela sombra de que se você for um vegano, um flexitariano, um vegetariano, você acaba engordando, porque você vai acabar buscando opções, né, em carboidratos para conseguir aí suplantar suas necessidades. Mas não somente nessa visão mais mitológica, mas se a gente olhar também as fontes de vitaminas, né, que os consumidores precisam quando eles passam para uma outra dieta, e tem muitas vitaminas, como por exemplo a B12, temos a vitamina D, que são importantes, né, para o nosso organismo e que elas são abundantes em muitos dos pulsos que o Marcelo também mencionava, e elas podem fazer essa sobreposição. E eu sou muito feliz dentro da BRF em a gente ter poder fazer aí o primeiro lançamento mundial utilizando, de fato, aqui um grão nacional. Né? Então, quando a gente fez o lançamento no começo do ano, né, trabalhando tanto com soja, com ervilha, mas também usando o feijão carioca, que é tão caro a todos nós brasileiros, todo mundo tem a sua dieta, você não precisa contar por que ele está lá, a gente ficou muito satisfeito em conseguir oferecer isso para o consumidor brasileiro, a gente tem tido aí uma receptividade muito boa, e o consumidor, né, com essas tiras de frango vegetal, né, a base de feijão, ele pode fazer com tiras, cubados, desfiados, o que ele bem entender. Então, você também dá para o consumidor não somente um produto finalizado, como era, por exemplo, o hambúrguer, mas você dá a chance dele também brincar, poder fazer suas próprias receitas, poder oferecer, né, para os seus filhos e para a sua família um produto diferente, com alto valor nutricional, fonte de proteína e uma proteína nacional baseada numa tecnologia nacional e feita por uma empresa nacional. Então, realmente é motivo de muito orgulho. E você mencionou também, Alexandre, sobre começou, né, como proteína de soja. Isso por uma questão, acho que meramente de cadeia da indústria. Né? A gente, por muito tempo, já trabalhava com proteína hidrolisada, proteína isolada de soja. Então, era um caminho natural que os primeiros produtos, dado a abundância dessa proteína, fossem à base de soja. Mas o que a gente acredita dentro da BRF é que no crescimento desse consumo, no amadurecimento desse consumo, a gente vai começar a falar de pulses e nossas escolhas, da mesma forma como eu falo se eu quero comer um peito de frango, uma coxa, se eu quero comer um pedaço de alcatra ou de maminha. A gente espera que esse vai ser o caminho natural aí da alimentação no futuro.
Marcelo, quando a gente vê, né, as indústrias tomando essas decisões de terem fábricas, de terem linhas de produção voltadas para o plant-based, o que a gente imagina é como aconteceu em outros cultivos, né? Aquele diálogo cada vez maior entre os produtores e as indústrias, mas isso acaba gerando uma escala que até então não era tão prevista para os feijões, né, no caso, ou para os pulses. A gente vê, né, você nos envia, a IBRAF nos envia diariamente aqui, né, as análises de mercado, a gente vê que o mercado do feijão ele tem um andamento bem delicado, ali tem algumas questões bem específicas desse mercado. E, de repente, nós vemos essas indústrias adotando o plant-based. O que você vê que o mercado vai precisar agir, né, o mercado de feijões e pulses, vai precisar agir para atender essa demanda, Marcelo? Olha, nós não imaginávamos há 3, 4 anos atrás, quando na verdade, o IBRAF, desde do surgimento do IBRAF há 15 anos atrás, nós falávamos muito sobre rastreabilidade. E nós imaginávamos naquele momento, né, e até 3, 4 anos atrás, que essa realidade da necessidade da rastreabilidade se daria pelo consumidor, que já tem. O consumidor do feijão normal, pacotinho de plástico lá no supermercado que nós conhecemos. Surge uma indústria, a primeira reação nossa, após entender um pouco mais, e todos nós estamos aprendendo, né, o tempo todo agora sobre isso, são novidades, eu diria para você, até diárias, em algumas semanas, quase todo dia você tem uma novidade sobre isso. Nós entendemos que o que é que a indústria vai ter necessidade? A rastreabilidade, ela precisa saber aonde foi produzido, em que condições foi produzida, questão de boas práticas, etc. O básico de uma rastreabilidade. A primeira coisa é essa circunstância. A outra, que ela acaba sendo acelerada, é que nós vamos ter necessidade de olhar com mais carinho a questão das proteínas de cada uma desses pulses citados e das variedades que tem. Só dentro do feijão, veja só, nós temos aí tranquilamente 30, 40 feijões diferentes no Brasil. E nós sabemos que não é só a cor dele, rajado não é rajado, é vermelho, é verde. Não é só a cor que varia, você tem também teores de proteínas diferentes. Então, nós estamos fazendo o quê? Fazendo chegar na mão das indústrias a maior quantidade possível de amostragens disso, para saber se esses feijões, né, como é o caso, tudo foi iniciado aí com o feijão carioca, né, o nosso grande feijão carioca, 60% do consumo nacional e da produção, enfim, uma solução brasileira para enfrentar a necessidade da alimentação, da nutrição do povo desde a década de 70. E aí, agora você tem essa possibilidade de analisar de uma outra forma esses feijões. Também vai importar menos, né, se o feijão ele é preto ou se ele é verde. O que vai importar cada vez mais é a proteína, isso tomando como base, mas muito provavelmente a indústria, o Silvio vai poder comentar sobre isso, a indústria ela vai acabar buscando, né, outros predicados também aí nos pulses. E uma outra curiosidade, eu conversava com um amigo dias atrás, ele falou que ele entende que para você apresentar essa carne para a população, a carne vegetal, ou plant-based, seja lá de que forma for, você tinha uma circunstância que nem todo mundo, num primeiro momento, simpatiza com a ideia da soja. Mas quando você fala que tem feijão fala alto ao nosso ouvido, porque nós estamos acostumados desde criança, né? Desde a hora que foi desmamado já tinha caldinho de feijão. Então é provável e é possível que, na medida em que surjam novos produtos, novas aplicações, outras diversas cultivares de feijões vão ser produzidos especialmente para essa indústria. E aí vem a resposta. Eu acredito que a tua motivação, né, dessa pergunta é como é que o produtor vai se comportar para atender uma indústria. Cada vez mais nós temos contratos
de produção, né? A exportação ela está acontecendo e crescendo muito do Brasil pelo mundo, né? Pela necessidade que existe lá fora, mas também pela seriedade dos arranjos negociais aqui dentro do Brasil, que passam, logicamente, por contratos, preços pré-fixados, enfim. Nós vamos chegando aí num patamar onde vai se ter, por parte dos produtores, uma certa tranquilidade quanto ao uso daquilo que poderia ser um excedente de feijão. Nós temos dificuldade, às vezes, de dizer para o produtor plante mais, ele tem medo de gerar excedentes, não ter negócio. Você tem exportação e agora você tem o quê? A indústria. E essa indústria, sem dúvida nenhuma, vai crescer muito nesse sentido. Marcelo, acho que é exatamente nesse ponto que eu gostaria de reforçar um pouquinho, que é exatamente essa intenção, né, da utilização do feijão. A gente tinha essa compreensão do feijão como um alimento de cesta básica, né, um complemento ali da alimentação do brasileiro, alimentação de base do Brasil. E, de repente, vemos novos horizontes para essa produção. O que vai ser necessário de mudança, né? Até mesmo dessa visão de mercado, né? De como vamos transformar esse feijão num feijão praticamente commodity aí, para que ele possa ter essa versão industrial. É muito longo esse caminho? O que vai ser necessário aí? Olha, o esforço que nós vínhamos fazendo era, desde sempre, conscientizar o produtor de que ele poderia diversificar, sair daquela quase que uma monocultura, né, de feijão carioca, pelo menos em fazeolos, né, o carioca domina, carioca e preto. E aí os vignas, os feijões calpis, com pouca pesquisa, um esforço heróico da Embrapa aí, com algumas variedades de feijões calpis. Com o passar do tempo, esse esforço de chamar a atenção de que a diversificação iria cuidar de que nós tivéssemos atendidas as necessidades do nosso consumidor brasileiro e que, se nós gerássemos excedentes que não fosse do feijão carioca, porque o feijão carioca é uma eureka, é fantástico o feijão, mas ele atende à nossa necessidade. Quando você tem excedentes, não tem consumo mundial para ele. Agora, através da indústria, vai ter consumo mundial. Ontem ainda a gente participou de um termo de cooperação que foi assinado entre o Brasil e uma entidade indiana que representa os importadores de alimentos processados da Índia. Há alguma dúvida de que vai ter um mercado gigante num país como a Índia, de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes? Eu não tenho a mínima dúvida, nós já exportamos para lá feijões. Então, esse mercado vai estar pronto para demandar esse produto lá. E aí a diversidade de feijões, ela veio aumentando, despertando a curiosidade do produtor e despertando a curiosidade do consumidor. Exatamente agora, em 2021, nós temos lançamentos do Instituto Agronômico de Campinas, da Embrapa, do IDR Paraná, que era o IAPAR, o Instituto de Pesquisa aqui do Paraná, com novas cultivares de feijões, entre elas o Navy Beans. O Navy Beans é um feijão utilizado bastante como base do plant-based nos Estados Unidos, por exemplo. Mas por quê? Porque ele é um feijão proteico com alto rendimento, produtividade muito elevada. Então, conversando, por exemplo, com o Dr. Carbonel, o Dr. Alisson, que volta e meia fazem comentários também aqui no Notícias sobre os feijões, eles estão lançando esse feijão Navy Beans, que é um feijãozinho branco, pequeno, vai ter consumidor também para ele, mas é um feijão que entra muito bem para atender essa demanda, essa necessidade da indústria. A TAA, uma outra empresa, do Dr. Menezes, também vem trabalhando nesse sentido. Então, eu vejo assim que há uma coincidência, uma feliz coincidência de que essas iniciativas, lá de 10, 15 anos atrás, chegam no mercado cada vez mais no momento em que a indústria, entre aspas, descobre os feijões como uma possibilidade de alimentar a humanidade aí, no gosto do cidadão, porque, cá entre nós, uma pessoa de 50 anos teve o hábito a vida inteira de consumir carne,
ele vai poder colocar 1, 2, 3 vezes por semana essas opções, né? Nós temos visto aí as iniciativas da Sociedade Vegetariana Brasileira, né, do Ricardo Laurino, que é o presidente, de a segunda sem carne. A segunda sem carne é um fenômeno. Paul McCartney puxando isso. No Brasil são mais 300 milhões de pratos servidos já da segunda sem carne. Então, essa segunda sem carne, ou esse dia da semana sem carne, ele tem agora um substituto. Não vai ser difícil você triplicar o número de consumidores dentro desse cenário que a gente está vendo. Sérgio, vamos aproveitar esses 2 pontos que o Marcelo deixou aí. O primeiro é a demanda, né? A gente aproveita, né, que temos a BRF aqui, você representando a BRF, que a BRF está presente em diversas fronteiras agrícolas, vocês conseguem perceber muito bem as tendências de mercado, né, mundo afora, e eu quero, primeiro ponto, saber, né, essas garantias da demanda, né, nesse mundão afora, o que você tem visto nessa tendência. E o segundo ponto é esse ponto do gosto do freguês, né? A gente vê que o gosto, né, das populações ao redor do mundo são diferenciados, mas a indústria ela tem sempre esse objetivo de globalizar os alimentos, tem questões de qualidade e tudo mais. Como é que vocês estão colocando na balança todos esses fatores, primeiro, para atender a demanda e o segundo, para fazer o gosto do freguês aí? Então, vamos lá, eu acho que primeiro, não somente para a BRF, mas eu acho que quando a gente fala da indústria de alimentos, conveniência, qualidade, sabor, praticidade são os atributos principais em qualquer desenvolvimento, em qualquer oferta que você coloca no mercado. E eu vou começar respondendo de trás para frente, tá? Falando sobre a demanda. Primeiro que até, Marcelo, a gente fala muito aqui dentro da BRF que coma carne de segunda-feira, mas coma carne vegetal. Então, assim, dá para você ter, inclusive, a segunda-feira com carne, mas com outro tipo de carne, né? O que a gente entende, inclusive, olhando para essas dietas, é que você começa a universalizar, de verdade, o poder de opção. E a gente é muito agnóstico em relação a se a pessoa prefere comer, né, carne de boi, carne de frango, né, se ela prefere suíno, pescado, se ela prefere uma proteína vegetal. Assim, o importante é a gente, como indústria de alimentos, conseguir oferecer esse produto nos perfis que eu falei, né, na melhor qualidade, no melhor preço, no melhor sabor para o consumidor. E a gente acredita também, né, olhando para o que está acontecendo nas tendências, o mundo, quando ele enriquece, e a gente, a despeito da pandemia, as populações têm enriquecido principalmente na Ásia, o mundo quer comer mais proteína. Então, de fato, todas as tendências que a gente vê, tanto de produtividade de campo, mas também as tendências que a gente vê de aumento de consumo de proteínas, elas apontam para um caminho sem volta, que é que a gente vai precisar ter a coexistência das proteínas, tanto as proteínas vegetais como as proteínas animais, inclusive as carnes cultivadas, né? Hoje o pessoal até fala de carne de laboratório porque ela ainda está em caráter de testes. Então, a gente, dentro da BRF, que é atendendo 140 países, mas tendo como berço o Brasil, a gente tem uma série de missões, né? Tem uma missão, né, como uma empresa altamente integrada, de cadeia longa, que é, de fato, ir mais e mais atrás, né, desses produtores, dessas tecnologias, e compartilhar conhecimento dos processos de fabricação, conhecimento dos processos de manutenção da qualidade nutricional, perfil e aroma desses produtos, também dar mercado, né, para o agricultor nacional. Então, a gente, como uma indústria de base nacional, muito da nossa base produtiva está aqui dentro do Brasil. A gente também vê, né, não somente com o BRF, mas com o país, tem uma importância muito grande a gente melhorar a qualidade do sortimento, da oferta, e isso passa por muito teste, mas isso passa por oferecer mercado. Esse é um segmento que ele começou antes, né, fora do Brasil, quando a gente fala do plant-based, então a gente vê mercados mais maduros, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, mas assim, é importante também reforçar que no Brasil a aderência foi muito forte, né, foi muito forte. Ela cresceu bastante, ainda os valores, né, até porque a lei da oferta e da demanda ela ainda está se equilibrando,
os valores de face para o consumidor na gôndola ainda estão, infelizmente, um pouco acima do que ele está habituado a pagar quando ele compra uma proteína convencional, mas todos esses desenvolvimentos, até que o Marcelo cobriu, das diferentes variantes que a gente vai ter, dos diferentes usos, diferentes perfis nutricionais, textura, sabor, isso vai mobilizar e nos guiar também uma melhor aí democratização, e esse é o nosso papel como indústria, né? Como a gente faz para democratizar. Quando a gente fala de chegar em diferentes mercados, isso não foge muito do que a gente tem hoje já na nossa dinâmica, quando a gente fala das proteínas, principalmente de frango e suínas, né? A gente pode fazer uma exportação do produto acabado, com alto valor agregado. Esse é sempre o interesse de toda e qualquer indústria, né? Quanto mais acabado o produto tiver, mais valor gera para todos, gera muito mais riqueza para todo o ecossistema que ele está inserido. Mas, sim, a gente entende também que a exportação dessas proteínas previamente transformadas para serem hidratadas, preparadas, coccionadas em diferentes geografias, isso também vai acontecer. Então, esse conhecimento que a gente já tem instalado de como atender paladares de 140 países nos auxilia muito nesse processo de transformação, mas é fundamental também, não é um diálogo novo, e é novo a toda a indústria, e aqui a gente começou a acelerar isso em 2019 com o BRF Hub, que é a nossa plataforma de inovação aberta, não esperar que toda a solução nasça de dentro de casa, né? Por mais inteligência que você tenha dentro das suas fronteiras da companhia, do seu CNPJ, tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente boa que pode compartilhar conhecimento, que pode receber conhecimento, e a gente com isso pode fertilizar de uma forma muito cruzada e acelerada que essas soluções elas cheguem mais rápido, né, para a mesa do consumidor, para o prato do consumidor, num preço que ele consegue incluir isso na rotina dele, sem fazer nenhum tipo, né, aí de opção, quando for optar por essa proteína, e também que a gente consiga mais e mais evoluir até no conhecimento do consumidor sobre os diferentes comeres, né, os diferentes cultivares que o Brasil nos propicia. Você mencionou até mais cedo, começamos com soja, as ervilhas, agora estamos falando do feijão, mas o Brasil tem um bioma muito rico, e a gente só entende que essa é uma caminhada que está só no seu começo. Essa questão da unidade industrial, né, com relação a uma nova cultura popular, né, uma nova cultura de hábito alimentar, isso me chama a atenção porque, por um lado, nós vemos as indústrias tomando essas decisões, né, que são decisões muito exigentes. A BRF, por exemplo, para entrar no Oriente Médio, precisa atender, né, um degrau de exigência halal, por exemplo. Para você atender os vegetarianos, né, os veganos, você tem ali um outro degrau de exigência para que aquele alimento não se contamine na indústria e tudo mais. Mas o que me chama a atenção é que quando isso chega numa escala, por exemplo, de uma grande franquia de hambúrgueres, o cara que vai fazer, né, o hambúrguer na chapa faz o mesmo hambúrguer de proteína animal e de proteína vegetal, e o consumidor final acaba tendo uma impressão, né, mas como assim, né? Como é que se chega nessa unidade industrial em todos os elos aí? Você tem um caminho que possa nos mostrar? Vamos lá, tem sim. Assim, tudo que está em evolução, né, sempre gera uma dúvida do consumidor sobre a origem, sobre o sabor, sobre o preço, procedência, etc. E é o papel da indústria, é o papel do governo, é o papel da imprensa em ajudar nessa compreensão de uma forma correta, né, para evitar qualquer tipo aí de mitologia. Quando a gente fala do processo de produção, basicamente o processo de produção ele é muito parecido, né? Então, assim, quando até o pessoal fala, nossa, mas como é que conseguiu fazer uma proteína vegetal, né? E antes eu fazia somente com a carne vermelha, com a carne branca, ou com a carne que for, como é que você conseguiu agora chegar nesse mesmo perfil, nessa mesma unidade? As tecnologias de ingredientes, elas evoluíram bastante. Hoje elas interessam para a gente uma outra possibilidade de entrega de produto para o consumidor. Mas quando a gente fala dos processos, né, de produção industrial em escala, eles são muito próximos ao conhecimento que já tinha previamente instalado. A gente entende que uma das principais missões que a gente tem é fomentar, de fato, né, esses diferentes cultivares, ajudar e participar em todas as tomadas públicas de subsídios para a gente conseguir informar e ter uma regulação, uma regulamentação que está mais próxima do que é o modelo nacional, que o consumidor
possa olhar na gôndola e reconhecer facilmente o produto que ele está consumindo, assim como ele pode frequentar, até usando o seu exemplo aqui, Erickson, quando você chega num restaurante, para mim é natural e um caminho sem volta que você não vai querer perder, né, um consumo, você não vai querer perder seu cliente. Então, assim, é mais do que natural que um dono de um restaurante hoje saiba que a pessoa que hoje está comendo, quem sabe uma pizza com um presunto convencional, pode ser que amanhã ela queira comer uma pizza, a mesma pizza, mas ela quer comer uma pizza feita com queijo vegano, né? E esse queijo, se possível, não seja a base de soja, ou se pode ser a base de soja, pode ser a base de ervilha, pode ser a base de feijão, pode ser a base de castanhas. Então, o importante hoje é você realmente começar a trazer mais e mais para o consumidor essas opções, entender e escutar. Então, a gente tem um processo de escuta ativa e colaboração, cocriação mesmo com o consumidor, para ir ajustando e chegando nesse perfil de produto ideal, para que quando ele for consumir o produto, ele consiga, de fato, aí incluir isso, como eu falei, dentro da rotina dele, tanto por uma questão de entrega de sabor, como também por uma questão financeira. E Marcelo, aproveitando, né, essas questões, qual que é o caminho que você vê com relação a esse assunto, né? O que a gente vê que são essas mudanças alimentares e precisa de ter algumas adaptações, né? No seu ponto de vista, o que você vê que pode acrescentar com relação a esse assunto? Eu acho que isso que a gente abordou agora há pouco aí sobre o teor proteico, né, é o que vai fazer uma diferença. A pesquisa que já conseguiu entregar um feijão com uma produtividade maior, quer dizer, tentar buscar viabilizar pelo custo também, porque a indústria vai procurar isso e o mercado vai precisar disso. Se nós temos uma população que é simpática a esse tipo de iniciativa, né? O pessoal da Segunda Sem Carne, o pessoal vegano-vegetariano, depois da Covid, qualquer um que teve Covid, eu tive uma Covid muito pesada, muito difícil. O que passa a ser a tua preocupação? Número um, a tua saúde, né? E para cuidar da tua saúde, todo mundo sabe, a alimentação que vai fazer a diferença. Então, há aí todo um mercado, né, como a gente já colocou aqui, um mercado preparado para isso. Do outro lado, nós temos os produtores. Temos agora a indústria, a presença da indústria, né, representada aqui pelo Silvio, é um elo crucial para que isso aconteça, né? É fazer aquele pulse lá do campo, né, ou aquela proteína vegetal, independente de ser pulses ou não, chegar no consumidor. E aí entra uma outra situação que é o quê? O conceito precisa ir sendo passado mais e mais para a sociedade. Então, iniciativas que nós temos hoje, com o SEBRAE, Associação Brasileira de Restaurantes, a Brasel, aqui no Paraná, o Viva Feijão. Nós queremos expandir para todo o Brasil. Viva Feijão e Pulses, na verdade, né? Dentro desse conceito, o que é? Chefes de cozinha experimentando, fazendo receitas com isso e mostrando, né, aí nas mídias sociais como é fácil fazer isso. Então, nós sabemos que as pessoas precisam, o Silvio abordou isso também, a praticidade, né, que tenha valor nutricional, que seja acessível em termos de custo, e eu vejo a indústria muito preocupada com isso também, né? Não é mais um produto que vai compor o mix de produtos da indústria, não. Eu vejo a indústria olhando para essa iniciativa ou essa tendência do plant-based com um carinho muito especial. Então, é algo que vai se colocar bastante empenho, já se está colocando muito empenho em cima disso, e muita atenção, muito marketing para que se conheça, para que a pessoa tenha, através das mídias, através dessas pessoas que já têm essa iniciativa, que isso vá atomizando na sociedade. Então, a gente tinha antigamente, né, ainda existe, mas não se fala muito, o prato feito. Né? Por que não pode ter um prato feito com uma proteína vegetal agora? Isso vai atender à ansiedade de pessoas que às vezes não têm aquele poder aquisitivo para ir num restaurante que às vezes é um pouco mais caro, um buffet mais caro porque ele é vegetariano, mas nós já estamos vendo, isso não é sonho, né? Isso é uma realidade
nós estamos aí há alguns meses dela, de que nós tenhamos uma democratização disso, né? Nós tenhamos cada vez mais facilidade para a população acessar isso. E a facilidade, um dos itens da facilidade é a questão de custo. Então, isso vem sendo trabalhado também. Por parte da nossa cadeia produtiva, eu não vejo que nós temos que tomar um outro rumo. Não, né? Nós já estamos nesse rumo, já estamos no rumo da rastreabilidade. E por que existe o interesse nos pulses? Porque, do ponto de vista de sustentabilidade, não há como você produzir 1 quilo de proteína de uma forma mais segura do ponto de vista do uso dos recursos naturais. Você usa poucos recursos naturais em relação a outras proteínas para você produzir 1 quilo de proteína de pulse. Então, as tais pegadas de carbono, atender essas demandas que vêm com bastante justificativa, elas são realmente preocupação de todos nós, né, da questão climática, né, como que a gente pode contribuir para isso. O plant-based, essa proteína, ela vem exatamente ao encontro dessa iniciativa de sustentabilidade. Então, não existe aí uma necessidade, vamos ter que ter uma guinada grande para ter consumidor. Não, ela já nasce com os consumidores andando nessa direção. A nossa área de produção, vamos ter que ter uma guinada, mudar aqui os conceitos para que isso se encaixe. Não, nós vamos acelerar processos, assim como a Covid acelerou uma série de iniciativas aí que a gente tem visto, né? Na nossa área também. O que vai acontecer é acelerar, antecipar algumas iniciativas que teriam aí um momento dentro do planejamento mais à frente. E, Sérgio, para a gente complementar um pouco, eu quero aproveitar esse momento, né, para avisar que a gente está ao vivo aqui no YouTube e estamos recebendo algumas contribuições nesse momento aqui no nosso chat. Então, quem quiser mandar a sua pergunta, a sua opinião, né, eu estou acompanhando aqui. Por exemplo, a Fernanda Chemin, né, ela quer saber um pouco mais, aproveitando aí que o Marcelo falou sobre essas questões, né, produtivas, mas como que a indústria acaba vendo esse momento, né, Sérgio? O que a indústria espera dos produtores rurais? Como que os produtores devem entregar seus produtos para a indústria? É um feijão, apenas o grão em si, ou precisa de um tratamento prévio? O que a indústria espera nesse momento dos produtores rurais que desejam entrar com suas produções no sistema plant-based? Primeiro, acho que se eles desejam, acho que é o caminho realmente sem volta, é um caminho correto, é um caminho de agregação de valor, é um caminho que vai trazer sofisticação para o nosso campo, vai trazer também diferentes cultivares que vai também melhorar a nossa produtividade. O Marcelo cobriu bem já os vários experimentos que têm acontecido e a gente é muito ativo e muito próximo, né, dessas iniciativas para fazer depois as aplicações, para entender quanto realmente esse produto vai performar. Fundamentalmente a indústria, né, falando de expectativa, mas obviamente a indústria ela colabora muito para a expectativa que eu vou colocar aqui, ela vire real, né? Uma questão que é fundamental para a indústria é previsibilidade. A indústria trabalha muito para ter previsibilidade. Então, previsibilidade de oferta e demanda, então esse equilíbrio, né, que a gente está começando a enxergar é fundamental. Existe uma velocidade, né, que essa transformação acontece, por mais acelerada que ela esteja, então a gente conseguir, né, antecipar algumas tendências, mas também, né, não aí desperdiçar alimento, que para a gente é uma causa fundamental, um pilar da nossa atuação dentro da BRF, é muito importante. O segundo ponto, a gente tem que trabalhar junto para encontrar um bom perfil nutricional. Né? Quando a gente olha agora a próxima grande onda, é realmente esse equilíbrio nutricional. Porque a gente vê alguns caminhares aqui diferentes. Né? Uma coisa é se eu vou para o produto 100% plant-based. Né? Então, existe uma expectativa como plant-based, fazer o que eles chamam de mímica. Né? Existe uma expectativa que o sabor, a aparência, a entrega nutricional, tudo seja exatamente igual ao que ele tem hoje. Existe também um caminhar que você pode entregar o produto que a gente chama, né, de plant power, né, que é o produto que é você dar a beterraba com o gosto da beterraba, com a cara da beterraba, mas uma receita que seja incrível e que consiga incluir mais e mais a beterraba, mais e mais os pulses dentro de uma alimentação, mas não necessariamente buscando emular, né, esse
esse produto, digamos, animal. Existe um outro caminhar que é você começar a trabalhar nos blends também. Você pode começar a ter misturas de gorduras animais com produtos vegetais. Acho que todos são caminhos que a gente ainda está explorando como indústria, né? A gente até fala que a gente está no momento hoje de testar e aprender, testar e aprender, testar e aprender, e a gente tem aprendido rápido e tem colaborado muito bem, mas existe também a aproximação da indústria de outras culturas e outros agricultores. Então, essa abertura para diálogo é nova, porque o perfil de uso, que antes ele era mais passivo, né, vamos falar numa visão bem de consumidor, antes, né, quando você falava do centro do prato, da mistura, você falava fundamentalmente das proteínas animais, né, e estava lá, né, estava lá o arroz, estava lá o feijão, sempre presentes, onipresentes na nossa dieta, mas o centro do prato era a proteína animal. Agora, o jogo mudou. Agora a gente fala que as proteínas vegetais, né, que as leguminosas, que as oleaginosas, que os grãos, eles passam a ocupar um lugar no centro do prato também. E isso muda toda a conversa. E Marcelo, vendo aqui as opiniões ao longo da entrevista, outra grande preocupação que a gente vê, né, com relação ao processo produtivo da porteira para dentro. Afinal de contas, né, a gente acabou citando aqui ao longo da entrevista essa competitividade com a proteína animal, mas a gente tem outras competições acontecendo também, né? As próprias commodities, a gente citou a soja aqui, né? Mas como que você vê a competitividade do feijão, né, diante dessas outras produções para suprir, primeiramente, essa demanda da indústria, que tende a crescer, e depois para se solidificar, né, com relação ao consumidor final? Nós entendemos que toda iniciativa como essa, ela começa com um primeiro passo, né, com volume, vai ser as pessoas experimentando, e aí vai ganhando escala, vai ganhando volume, e nós vamos atendendo, né, as peculiaridades que vamos descobrir aí no atendimento da indústria ao longo do tempo. Não vejo que isso seja um desafio maior do que o desafio que a indústria teve aí para transformar essa proteína vegetal em algo que as pessoas querem nesse momento ter, né? Quer alguma coisa parecida com carne. É uma parte da população. Outra parte da população, como o Silvio colocou, o que eles querem? Uma alimentação mais saudável e prática. Então, não necessariamente tem que ter a carinha da carne, né? Então, tudo isso vai acontecendo e nós vamos aprendendo junto, né, para e passo, e assim com a indústria. Na sequência, a capacidade de competir com as commodities, competir com a soja e com o milho, nós vivemos hoje uma situação que é nova, é verdade, né? Nós nunca tivemos soja e milho por tanto tempo com preços tão altos. E claro que o produtor ele vai preferir plantar, quando ele tem a chance de decidir, ele vai preferir plantar aquilo que tem uma liquidez tremenda, tem um preço pré-fixado e tem uma certa facilidade em produzir quando comparada com o feijão. Mas os feijões têm novas fronteiras que estão se abrindo. O ciclo do feijão, nós temos feijões com 65 dias, né, como é o caso do mungo, como é o caso de alguns feijões vignas. É um ciclo muito rápido, então ele vai se encaixar e vai produzir. Nesse momento, há um descompasso, quando você pega o preço do feijão hoje e o preço da soja e do milho hoje, e o que está projetado para o futuro. Mas nós sabemos que o feijão ele vai voltar a ter, em pouco tempo, a mesma paridade que ele tinha algum tempo atrás, né? 3 ponto qualquer coisa sacos de milho, 2 ponto qualquer coisa sacos de soja, e essa paridade voltando a acontecer, se reequilibram as coisas aí na economia agrícola e você segue tendo condições de atender. Algo interessante é que o Brasil tem possibilidade de produzir feijões em vários estados, e nós temos diferentes microclimas pelo Brasil afora, altitudes diferentes, então é possível produzir vários tipos de feijões distintos. Por exemplo, cito como exemplo aí o que está acontecendo aqui no Paraná.
Olha a surpresa que foi. Estavam testando aí para ver como é que ia se sair no inverno o grão de bico, um dos pulses, né, bastante importante, até como pulse pelo mundo, testando ele, ver como é que ele ia se sair, e vieram as geadas. E veio geada pesada em cima, a gente teve pé de grão de bico que pegou 5 geadas até agora. E aí o Citolin, lá de Cascavel, né, que é conhecido aqui no Notícias também, ele me dizia, Marcelo, o bichinho aguentou as geadas. Então, veja só, por que eu cito isso? Para mostrar que no Brasil nós temos várias alternativas. Isso que a pesquisa da lentilha, só agora ela está chegando a entregar algo que seja viável economicamente para o produtor. A ervilha já tem, o grão de bico já está andando, os feijões já tem. Então, você tendo todas essas cartas, né, para jogar esse jogo novo que está chegando, não tenha a mínima dúvida que o produtor brasileiro vai saber compor e vai saber entregar aquilo que a nossa indústria precisa e, consequentemente, o nosso consumidor ali na frente também precisa. Muito bem. Nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista, a gente já vai entrar nos nossos últimos declarações. E, Sérgio, a última declaração, a última pergunta que eu tenho para você, né, já agradecendo a sua presença, as suas informações, é com relação aos próximos passos. O fato é que a indústria ela se prepara, né, tem toda uma base de preparação, base de preparação de pessoal, né, uma linha produtiva que precisa estar muito coesa para que esses produtos encontrem os consumidores. A BRF já tem linhas vegetarianas já no mercado, enfim. Mas quais que são os próximos passos que você vê para a indústria, no caso BRF? O que vocês têm preparado aí para esse setor do plant-based? Vamos lá, a gente vai continuar nesse objetivo que tem de ampliar o acesso das pessoas a alimentos de qualidade, com soluções que sejam igualmente sustentáveis e inclusivas, né? Não basta só ser gostoso, não basta só ser sustentável, não basta somente ser inclusivo. A gente acredita muito nessa tríade. Quando a gente fala do plant-based, muita gente ainda acha que é uma tendência, a gente acredita de fato que é reflexo de uma mudança significativa e que veio para ficar de comportamento dos consumidores. É um mercado que tem um grande potencial de crescimento, não somente para a BRF, mas para o Brasil como um todo, né, com as diferentes culturas, né, com a fartura que a gente tem aqui de condições, né, elétricas, hídricas e de biomas também, para conseguir oferecer o melhor produto para o consumidor. E a gente não para por aqui. A gente vai seguir, né? Eu acho que quando a gente até fala do nosso objetivo dentro da BRF, é de fato democratizar, e para democratizar você tem que estar no preço correto, na ocasião correta, no ponto de preço, no ponto de venda correto. Então, assim, como eu até falei, não é somente a segunda-feira com carne vegetal, mas todo e qualquer momento que o consumidor quiser, ele tem o direito de encontrar uma opção que seja adequada para ele, e a indústria tem o dever de colocar isso no ponto correto. E a gente entende que a corrida de proteínas alternativas só começou. Agora a gente fala bastante das proteínas vegetais, mas a gente também trabalha fortemente para no futuro também conseguir colocar a carne cultivada com pioneirismo aqui no Brasil. E agradeço de antemão aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Agradecer também a presença do Marcelo. Marcelo, a última declaração que a gente quer ouvir de você, exatamente com relação a essa competitividade, o que a gente pode esperar da competitividade do feijão em mercado interno, e já prevendo que em algum momento a gente vai ter que abrir cada vez mais esse mercado para o exterior também. Sim, o caminho está sendo feito, né? Existe já em andamento projetos com a Apex, setoriais que visam consolidar cada vez mais a imagem do Brasil lá fora, vinculando também, além já da proteína animal, que somos campeões, e daquilo que a nossa, com muito orgulho, né, a nossa agricultura tem feito, e certamente as proteínas vegetais sendo apresentadas dessa forma também pela indústria vão ter esse benefício de que isso está sendo iniciado, né? E uma empresa como essa, né, que a gente teve o prazer de ter aqui, representada pelo Silvio, estão em 140 países, quer dizer, isso vai ter uma demanda bastante interessante lá. Aqui dentro, eu vejo também que oportunidades como essa, com Notícias Agrícolas,
patrocinou para nós estarmos aqui trocando ideia, os produtores que vão assistir esse vídeo aí nos próximos dias, as empresas, enfim, pessoal da área de pesquisa, pessoal da área de insumos, é toda uma cadeia produtiva que tem ramificações e ecoa isso pelo Brasil todo, né? Isso é de um impacto positivo tremendo aí para as cadeias produtivas. E cada um vai ver fazer a sua parte, né, para que isso seja um sucesso. Agradeço muito ter propiciado que nós tivéssemos essa oportunidade. Agradeço a presença do Silvio também aqui, muito bom, muito interessante, muito elucidativa também, né, porque é quem está lá na frente olhando os olhos do consumidor, né? Então, eu vejo que iniciativas como essas, somadas a tudo isso que está aí, né, a toda essa conjuntura que nos cerca, é sucesso garantido. Vamos ter dificuldades para vencer, como tudo na vida. Vamos aprender, como tudo na vida. Nós vamos achar uma forma de fazer isso realmente ser aquilo que nós estamos enxergando agora. É um sucesso tremendo. Muito bem. Despedindo aqui também de vocês, e o que fica desse plant-based é que é um sistema alimentar, né, novos hábitos alimentares que estão ficando cada vez mais em voga, cada vez mais pessoas adotando aí essa metodologia de alimentação, né, essa substituição da proteína animal para a proteína vegetal. Mas o fato é que ainda vai ter espaço para todos, né, pessoal? A gente viu grandes polêmicas acontecendo aí por causa dessas mudanças, e isso não é necessário, né? Vai ter espaço para todos, né? Todas as produções terão aí as suas destinações, os seus determinados públicos. É apenas uma questão, né? O plant-based faz parte do agronegócio, assim como as proteínas animais também fazem parte do agronegócio. Estamos todos dentro de uma mesma grande caixinha de negócios, grande caixinha empreendedora, e o que vale é mostrar, né, essas produções para o mundo, para os outros países aqui que são nossos parceiros comerciais. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, siga nossa página no Instagram, no Facebook, no Twitter, e você que acompanhou essa entrevista no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.